Oi, gente, eu sou a professora Luana Braga, sou professora de filosofia, né? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos conteúdos, né, que vemos das aulas presenciais, né, como os conteúdos pré-socráticos, os filósofos pré-socráticos, tá? Vamos relembrar que anteriormente trabalhamos a mitologia grega, né? Trabalhamos os mitos, né? A gente viu como é que se deu a origem do mundo segundo os gregos, segundo a mitologia grega, né? A origem do mundo é através dos grandes deuses como Gaia, como Urano, como a história de Thanos, né? Zeus. Vimos todos esses filósofos, vimos todos esses deuses que explicavam de uma forma, né, através de mito, né? A gente chama essas histórias, essas lendas de mito, né, a origem do mundo. Então, nós, quando chegamos no conteúdo do pré-socráticos, né, que são filósofos que foram anterior a Sócrates, mas vale ressaltar que alguns filósofos foram contemporâneos de Sócrates, tá? Mas quando a gente fala de pré, significa que foi anterior a Sócrates, ok? Quando a gente fala que ele é anterior a Sócrates, significa que são os primeiros filósofos nos quais deram a base da filosofia antiga, ok? E aí a gente vai ter, né, com eles a passagem do mito para o logos, tá certo? A gente está vendo aqui a passagem do mito para o logos. Quando a gente estava vendo a mitologia grega, né, com Zeus, os deuses, era um conjunto de histórias, de fábulas, de lenda que tentava explicar a origem do universo, a origem do mundo, né, a origem do ser humano. Quando passamos para a logos, né, logos significa razão, a lógica, né, a logos é o equilíbrio entre o homem, a natureza e o cosmos, tá? E a gente vai ver a diferença, anote aí no seu caderno, entre cosmogonia para cosmologia, tá? A cosmogonia, bora lá. Cosmogonia, tá? Cosmogonia era a origem do mundo explicada através de mitos, através de narrativas e fábulas, tá? E aí esses pré-socráticos, eles criaram a cosmologia, tá certo? Deixa eu apagar aqui. A cosmologia, né? Que é a explicação da origem do mundo através de uma lógica, através, né, da racionalidade, ok? Então, as questões de como nasceu o mundo, como surgiu o homem, esses pré-socráticos, esses filósofos, tentavam explicar através de respostas racionais, né? Respostas com fundamentação, tá? Respostas embasadas. Então, eles tentavam responder através do seu intelecto, ok? Então, como eu falei, né, anteriormente, o mito é uma narrativa, né? O mito era a forma de explicar o mundo, bem antes dos pré-socráticos, tá? E aí, gente, como é que surge, né? Como é que esses filósofos surgem, tá? Eles surgiram lá no século VII, tá? Antes de Cristo, na Grécia Antiga, quando começou a surgir a polis. E Luana, o que é a polis? A polis era tipo uma cidade, né? A cidade grega, né? Era uma cidade onde era o mundo grego, né? Era o universo social grego, assim, de forma mais bruta, tá? Então, a filosofia surgiu na Grécia, né? E aí surgiu no século VII antes de Cristo, quando estava se formando a polis, quando o mundo ele estava deixando de ser rural para passar a ser urbano, tá? Quando estava tendo essa transição demográfica, tá? E aí esses filósofos, eles tentavam explicar a origem através dos elementos sociais, políticos, culturais e tudo isso combinado, né? Tudo isso relacionando, ok? Então, esses pré-socráticos começaram a explicar a origem do mundo. Eles podem ser chamados também de filósofos da natureza, tá? Vou até acrescentar aqui de preto. Filósofos da natureza. É uma outra nomenclatura para denominar os pré-socráticos.
explicavam a origem da natureza, né? Physis significa natureza, ok? Então, esses filósofos, eles buscavam um elemento fundamental que explicaria todas as coisas, né? Que dava origem a todas as coisas. O Arche, né? Ele tentava explicar a origem de todas as coisas. E aí, gente, a cidade berço, né, desses filósofos da natureza, desses pré-socráticos, é a cidade de Mileto, né? E aí a gente vai ver alguns pré-socráticos, alguns filósofos da natureza que tentavam explicar a origem do mundo, né? A origem das coisas, a origem de tudo, tá certo? Um deles você conhece muito bem, que é da matemática, né? Que é Mileto, Tales de Mileto, tá? E ele tem uma corrente de pensamento, tá certo? Ele tem uma corrente uma corrente de pensamento que é a escola de Mileto, tá? E ele tentava responder, né, os questionamentos da origem do mundo através de uma resposta racional da realidade, tá? Ele tentava trazer responder questões através da racionalidade. E ele é considerado o pai da filosofia. Anteriormente, né, em alguns anos anteriores, eu já falei para vocês que a filosofia ela é o berço de todas as ciências. Então, todas as ciências, elas nasceram através da filosofia. Então, ela é a ciência mãe, é a ciência matriz de todas as outras. Então, a matemática se desenvolveu a partir da filosofia, a física se desenvolveu a partir da filosofia, a geografia, a história, todas as outras ciências, né, elas se desenvolveram a partir do pensamento filosófico, tá certo? Então, toda ciência tem sua corrente filosófica, tá? Tem diversas correntes. E Tales de Mileto, né, ele foi considerado o pai da filosofia. Ele tem a sua escola, né, no qual tem seus seguidores, o Anaximandro, que a gente vai ver posteriormente o que ele acreditava, e o Anaximenes, tá? Então, ele tinha seus seguidores. Tales de Mileto, ele explicava, né, que a origem de tudo era através da água, né? Era o elemento fundamental. Então, a água, ela era que dava a origem à vida, porque tinha em planta, tinha em animal, tinha no corpo humano. Então, ele explicava, né, que a origem era a partir, né, o elemento fundamental de tudo era através da água, tá? Mas ele trazia embasamentos, né, tentava explicar de uma forma racional esses questionamentos. Ele não trouxe, né, consigo um mito, né, histórias e lendas e fábulas inventadas para explicar as questões do mundo, tá certo? Então, Tales de Mileto, ele diz que a origem, né, o elemento fundamental no qual todas as coisas teriam se originado é a água, tá? Outro, já falamos aqui de Tales de Mileto, outro também interessante, que vem da matemática, que vocês conhecem pela matemática, é Pitágoras, tá? Pitágoras, sabe que vocês têm o teorema de Pitágoras, né, na matemática? Pitágoras de Samos, tá? Ele acreditava que a origem, né, o elemento fundamental, o Arche, né, era os números, tá? Ele acreditava que tudo era o número, que os números são a essência de todas as coisas, tá? Além disso, ele acreditava também, né, da seita religiosa. Ele acreditava na busca da exatidão na matemática, né? Através dos cálculos matemáticos, ele acharia a harmonia do mundo. Através dos números, teria a harmonia do mundo, né? E ele defendia a imortalidade da alma e a reencarnação, tá? Eu falei encarnação, mas é reencarnação, tá? Reencarnação. Um R, 2 S. Tá certo? Então, eles tentavam buscar esses filósofos da natureza, né, esses pré-socráticos, eles quebraram, né, a passagem do mito para o logos, né, a passagem da cosmogonia para a cosmologia, tá certo? Através, né, de buscar um elemento que buscassem, né, e explicasse a origem do mundo. Então, na próxima aula, a gente vai trazer outros, né, filósofos pré-socráticos para finalizar essa nossa parte, tá certo? Então, um beijo e até a semana que vem.